Bem, pessoal, sejam bem-vindos aqui em mais um Tech Talk aqui da FC Nuvem. Hoje nós trouxemos aqui duas pessoas ilustres da Bemol, tá? Estamos aqui com o Gesaías e com a Milene. Primeiramente eu vou me apresentar e depois eu vou abrir aqui um espaço para que eles possam falar um pouquinho sobre a carreira deles e se apresentarem também. Então, começando aqui, meu nome é Emerson, sou CTO aqui da FC Nuvem. Eu tenho acompanhado aí alguns trabalhos junto com a Bemol, tenho ajudado eles em alguns trabalhos. E aí, como eu falei lá no início, apresentando para vocês aqui, primeiramente, o nosso amigo Isaías, ilustre Isaías da Bemol. Isaías, se puder falar um pouco de você. Meu nome é Gesaías Arruda, eu sou gerente de infraestrutura aqui na Bemol. Estou trabalhando já no grupo há 16 anos, estou na minha segunda passagem hoje pela Bemol. Sou responsável aqui por todo o funcionamento e toda a operação do centro de distribuição, das lojas e de todas as verticais que nós temos hoje na Bemol. E a gente responde também por toda a área de projetos que envolve aí infraestrutura e operação. Então são desafios bem grandes, sempre com resultados aí esperados. Obrigado, Isaías. Agora, ilustríssima Milene, que tive a grande oportunidade de trabalhar aí com projetos de Data Platform. Milene, se puder falar um pouquinho de você. Bom, meu nome é Milene, eu tenho a minha carreira toda em cima de dados, né? Comecei como Data Science e nos últimos 5 anos eu tenho trabalhado com a parte de gestão de dados, seja na parte de analytics ou na parte de plataformas. Entrei na Bemol há 10 meses, entrei como Data Product Manager, só que a Bemol não tinha uma área de dados, e aí, junto com o time de infra, com a F-Câmara, a gente está montando a área de dados, e aí acaba que tendo, apesar de ser essa função, acaba sendo um faz-tudo dentro da área de dados da Bemol, né? Tanto parte de gestão, quanto parte de estratégia, produto. Então é isso que eu tenho feito atualmente. Legal, obrigado, Milene. Bem, voltando aqui agora para o nosso amigo Isaías. Jesus, pode falar um pouco aí sobre a Bemol, como começou, o que a Bemol faz? Explica para a gente um pouquinho sobre a empresa. Bom, a Bemol é uma empresa de 79 anos. Nosso carro-chefe é o varejo físico. Nós somos varejistas, nós estamos presentes no estado do Amazonas, de Rondônia, do Acre, em Roraima. Hoje nós temos 26 lojas e 25 farmácias distribuídas entre essas lojas. São 3 centros de distribuição, com uma área total de 38 mil metros de armazenamento. Hoje a Bemol tem aproximadamente 4 mil funcionários. Nós temos aí um índice de satisfação dos funcionários maior do que 96%. Nós somos o maior contribuinte do ICMS no estado do Amazonas há mais de 20 anos. Nós temos aí, fora o varejo, farmácia, temos loterias, e estamos agora trabalhando em 2 novos negócios. Um deles é de energia solar, e a Conta Bemol, que é a nossa fintech, que deve ser oficialmente aí lançada durante esse ano. A Bemol tem 79 anos, mas a inspiração dos donos e dos colaboradores, nós nos consideramos um pré-adolescente que está ali hoje querendo fazer diversas coisas ao mesmo tempo, e isso demanda muitos objetivos e muitas necessidades, e com isso a gente consegue aí participar de projetos distintos, principalmente projetos que envolvem inovação. A gente gosta de fazer algumas coisas bem diferentes e tem buscado, no decorrer desse tempo, também fazer várias coisas diferentes. A Bemol Digital foi oficialmente lançada em julho de 2020. Ela juntou todas as áreas de tecnologia dentro da Bemol e atende de forma horizontal todas essas verticais. Então, nós saímos de aproximadamente 80 pessoas trabalhando dentro da área de tecnologia da Bemol, e hoje nós temos aproximadamente 250 pessoas trabalhando aí dentro da estrutura da Bemol Digital. Começamos a atingir várias frentes e várias áreas que até então nós não tínhamos definida. Como a Milene falou na apresentação, ela chegou aí com uma equipe e está montando aí toda essa estrutura, já com um time maior agora, para que a gente possa ter resultados ainda melhores. Obrigado, Jesus. Bem bacana, cara.
Eu acompanho um pouco dessa jornada aí, e eu sei que vocês realmente nessa pegada de inspiração, criar novos negócios, vocês têm uma pegada bem legal. Muito bom trabalhar com vocês. Milene, você poderia compartilhar com a gente assim, um pouquinho da sua decisão de encabeçar essa área de dados, de trazer esse negócio de dados para dentro do Bemol, expandir isso? Quais eram os seus anseios, seus objetivos, seus sonhos que você tinha, que você falou assim, não, eu vou para lá e vou criar isso e vou fazer isso acontecer? Conta um pouquinho para a gente. Bom, primeiro eu vou falar por que eu topei o desafio de ir para Bemol, né? Eu gosto muito de trabalhar por propósito, né? Então, quando eu fui chamada para fazer parte do time da Bemol, sabendo o objetivo da empresa, né? Que é muito mais do que fazer tecnologia, é transformar a vida das pessoas, né? É realmente trazer toda essa tecnologia para fazer a vida das pessoas do norte do país melhor, né? Então, esse propósito de você pegar todo o conhecimento que você tem para realmente ter um impacto é uma coisa que me atrai muito. Então, quando a Bemol me chamou para participar dessa jornada, né, eu super topei e entrei. Quando eles me chamaram, eles perguntaram, né, como estava super no início da Bemol, nem tinha Bemol digital ainda quando me chamaram. Me perguntaram, o que você quer fazer? Eu falei, olha, eu quero fazer produto de dados, que é o que eu tenho investido minha carreira, e eles falaram, então entra aí e vai fazer produto de dados, né? Então, quando eu entrei, eles falavam muito que a Bemol tem vários relatórios, vários KPIs, tem uma área de AI, então a minha ideia era, o Bemol já deve ter uma estrutura de dados e eu vou entrar para ajudar a melhorar essa cultura data-driven, a gente fazer produtos de dados e desenvolver mesmo, né? Já de um pilar, uma base bem forte, né? E só que quando eu entrei, eu vi que a realidade era diferente, né? Era um time, né? Eu era o time de dados, não tinha nenhuma estrutura, né? Todos os dados estavam dentro do SAP e ainda a gente está nessa transição, né? Então as pessoas acessavam o SAP direto, coleta o dado de lá, cada um trata localmente, então a gente acaba tendo um desperdício, né? De trabalho e aquela ineficiência, né? Um KPI, duas pessoas calculam diferentes, aí você fica horas para bater um único número, né? Então, nessa realidade, eu já tinha experiência com plataformas de dados, já sabia o poder de plataforma de dados, como é transformador para quando a gente vai fazer essa transformação, né? Eu acho que quando você está fazendo uma transformação digital, quando você se propõe ser uma empresa de tecnologia, uma empresa de produtos, dados, assim, uma cultura de dados é o core. Sem você ter uma plataforma de dados que dê acesso, confiança das pessoas sobre a informação, essa acessibilidade, né, de todo mundo poder acessar de qualquer lugar, em qualquer área, as pessoas poderem manipular o dado, você não consegue fazer essa transformação, né? Então, eu conhecia o poder, já tinha vivenciado o poder de uma plataforma de dados, e aí propus o desafio, né, para o pessoal, e o pessoal topou, e aí a gente está nesse processo de construir realmente visando ser uma coisa muito maior, né? Não é simplesmente uma plataforma porque a gente quer ter um BI, mas realmente a gente dá esse passo, né? E isso, o Emerson principalmente está muito próximo, né? A gente dá esse passo da gente fazer uma plataforma que seja self-service e que transforme a forma como a Bemol utiliza dados para tomada de decisão hoje. Legal, muito bom, Milene. Bom mesmo. Bem, hoje vocês possuem uma infraestrutura no Azure, né? Isaías, consegue contar para a gente um pouquinho assim do que essa infraestrutura, o que a nuvem do Azure traz de benefícios para a Bemol hoje? O que vocês enxergam assim que o Azure realmente mudou a visão da Bemol de ver a infraestrutura por conta dessas coisas aqui? Consegue falar um pouquinho para a gente? Isso é bem interessante. Eu vou buscar um pouco atrás, quando nós estávamos ali no ano de 2016 para 2017, nós chegamos num momento em que ou eu faria o refreshing da minha infraestrutura local, ou eu partiria para a nuvem como base para os meus serviços e os meus servidores. E até então a gente já entendia de que a nuvem era o que se tinha de moderno, mas como a gente está em Manaus, nós tínhamos uma limitação de infraestrutura de comunicação e todos os data centers estavam fora de Manaus.
Quando a gente se sentiu seguro olhando para o quesito de infraestrutura de comunicação, nós então partimos para selecionar quem era o parceiro que ia nos atender nessa nova jornada. E levantamos aí os maiores players à época e decidimos o Azure como sendo o nosso parceiro através ali da Microsoft, e fizemos então um trabalho ali a 4 mãos, foi a Bemol com os parceiros apoiados pela Microsoft. E aí desenhamos o projeto e fizemos a migração da primeira etapa desse projeto. Então, em outubro de 2017, nós tínhamos ali os nossos primeiros servidores no Azure. A nossa plataforma era o que nós tínhamos como coração, nosso core, que era o SAP. Então, nós levamos todos os ambientes de desenvolvimento e qualidade para o SAP. E fomos nos preparando para levar o nosso ambiente produtivo, porque nós tínhamos aí um banco de dados de 10 tera, e o desafio era como é que essa infraestrutura vai suportar o que eu tenho dentro desse novo desafio, que é utilizar links de comunicação para poder fazer essa comunicação com os servidores fora de Manaus, mais especificamente no data center da Microsoft, que fica em São Paulo. E nós fizemos todos os testes e fizemos a migração ali no dia 8 de março de 2018 do nosso ERP, do SAP, do principal da produção. Nós levamos ele ali para o Azure e fizemos todo o acompanhamento da nossa missão crítica, o centro de distribuição, das lojas, e o impacto, mesmo com a comunicação tendo uma latência maior, nós não tivemos impacto na operação, porque a capacidade dos servidores e a performance que eles tiveram supriu essa demanda de comunicação. E ali nós levamos depois todo o nosso ambiente SAP e começamos a migrar os demais serviços que nós tínhamos. Isso trouxe a gente para uma nova realidade, uma realidade em que, primeiro, eu não uso só infraestrutura como serviço, mas eu uso plataforma como serviço, serviço como serviço. Foi aberto ali um leque de opções muito maior. Então, quando eu falava de projetos antes de estar na nuvem, eu falava de projetos que ou eu conseguia provisionar uma máquina virtual dentro da minha infraestrutura, ou eu precisaria fazer aquisição de uma nova máquina para tocar esses novos projetos. E quando você já está dentro de uma estrutura de nuvem, você consegue ter ali acesso a todos os recursos. Eu me lembro a época que nós tínhamos uma máquina que processava dados, e era uma máquina gigante, ficava dentro de casa, e chegou um dia que essa máquina já não estava mais suportando a quantidade de dados que nós tínhamos. Nós dissemos, então vamos levantar uma máquina, vamos subir uma máquina nova no Azure, e em 40 minutos a gente estava com a máquina pronta, processando 10 vezes mais dados do que a gente processava até então. Então, hoje a gente tem aproximadamente 120 servidores ou serviços no Azure. Nós tivemos, depois dessa migração inicial, toda a infraestrutura da conta Bemol nasceu já dentro do Azure, usando o que nós já tínhamos desenhado, uma plataforma de segurança, de infraestrutura, de comunicação. Todos os projetos que nós estamos fazendo agora na frente de dados, de inteligência artificial, de novos produtos, os novos negócios, como a energia solar, o mercado Bemol, todos esses serviços, eles também, todos já nasceram dentro do Azure. Ou seja, eu consigo ter uma escalabilidade muito grande, a performance também, a gente tem pouco problema, quase que nenhum. Nós nunca tivemos assim a nossa infraestrutura afetada fisicamente ao ponto de que eu parasse o meu negócio por 1 hora, por meia hora. Então, isso aí dá uma confiabilidade e a gente consegue crescer de forma acelerada. Eu vou dizer que financeiramente a Bemol dobrou de tamanho de quando nós entramos aí com os servidores principais em produção em 2018 para o que é hoje. E a forma como eu escalo os servidores e como eu adequo ele para que eles atendam a necessidade que eu tenho atual, ela é muito rápida e é muito importante. E aí o apoio que a gente tem da FC Nuvem para isso é muito importante também, porque não é só uma questão de administrar ou de apoiar os servidores, então não olho só para um servidor, só para a infraestrutura, mas nós temos o apoio aí, inclusive para projetos, e nós já fizemos diversos projetos, projeto de dados,
temos outros projetos de desenvolvimento, junto com o time da FC Nuvem, através dessa parceria que nós temos, e isso tem sido um ganho para as duas empresas, com certeza, porque isso leva a gente para um outro nível e a gente consegue explorar muitos projetos. Quando a gente fala de novos projetos, a gente sempre quer ver só o lado bonito dos projetos, mas nós temos vários desafios no decorrer, e eu entendo que o mais importante de você ter parcerias sólidas é que, por mais que nós tenhamos problemas ou dificuldades, ninguém larga a mão de ninguém. Está todo mundo ali, um do lado do outro, porque o objetivo principal é que a gente tenha sucesso no que está sendo feito, no que está sendo desenvolvido, e nós temos alcançado no decorrer do tempo isso. A Bemol é muito acelerada. A Milene tocou num ponto importante. Eu também trabalho na Bemol por propósito. Meu propósito é entregar no nível acelerado que a Bemol trabalha, mas entregar resultado, entregar os projetos e, acima de tudo, entregar uma infraestrutura que seja confiável e segura para que a organização possa não ter que olhar para a infraestrutura. Se nós pudermos passar sempre despercebidos, indica que a gente está fazendo um trabalho de qualidade e entregando o valor que a organização precisa. Muito bom, Isaías. Obrigado aí por essa parceria. Realmente, assim, o nosso sucesso é o sucesso do nosso cliente. Então, espero que a gente esteja alcançando isso e vamos fazer novos projetos aí, tá? Eu queria até falar assim, essa questão, aproveitar o gancho, né, que o Gesa trouxe da parceria, né? Eu acho que uma das coisas importantes, né, pelo menos que eu tenho vivenciado na parceria com a F Nuvem, né, a gente está fazendo uma coisa muito atípica, né, dentro da estrutura da Microsoft, né? Porque a nossa plataforma de dados, ela é uma mistura, né? Eu acho que o Emerson, ele até tecnicamente consegue falar mais que eu, que ele está ali colocando mais a mão na massa, né? Mas a gente tem um propósito muito grande, a gente acredita que a gente quer pegar o melhor de todos os mundos, né? Então, o mundo da Microsoft e o mundo open source, né? E quando você vai olhar hoje, né, para diversas pessoas que trabalham com a Microsoft, né, as pessoas não estão acostumadas com esse mundo, né? Então não é todo mundo que topa esse desafio, né, de você se... porque a gente tem vivenciado, né? Até a própria Microsoft hoje tá próxima e está feliz com o trabalho que a gente está fazendo, por ser um exemplo de uma realidade que eles querem se transformar. Eles querem se transformar numa empresa que é vista como uma empresa também que conversa bem com o open source, né? Então a parceria de a F-Câmara, a F-Nuvem ter topado, né, fazer isso com a gente, né, de encarar esse desafio que está sendo um desafio e tanto porque muitas vezes a gente está sozinho nesse mar, né? Porque pouca gente faz, pouca gente está sendo talvez tão audacioso como a gente está tentando fazer com essa plataforma, então está sendo uma experiência super interessante e bacana, né, ter pessoas que topam fazer isso com a gente. Acho que um ponto que é importante, que a Milene colocou, é justamente essa questão de fazer a diferença. Eu sempre procuro falar uma frase que, se ninguém estiver te chamando de doido, você não está fazendo nada de diferente. E nós ficamos conhecidos no decorrer do tempo por fazer coisas diferentes. E é muito importante, e corroborando com as palavras da Milene, quando você tem parceiros que dizem, tá bom, para esse lado, a gente vai voar para o lado contrário, que todo mundo está voando? Então vamos voar todo mundo para o lado contrário. Porque é nessa hora que você sai do oceano vermelho e mergulha num oceano azul. Porque quando você fala do mundo de hoje, se você tem a informação meio-dia na frente do seu concorrente, ela faz toda a diferença. Se você consegue vislumbrar novos negócios de forma mais rápida, isso também faz toda a diferença. Então, são coisas como essa que a gente está fazendo. E essa parceria com a FC Nuvem tem levado a gente para essa direção. E aí, é bacana você comentar essa questão da gente de desafios e tudo mais, porque eu particularmente eu compartilho dessa vontade, né, de encarar desafios, de ser chamado de louco ou de doido, né, por fazer alguma coisa que está fora do padrão. Então, eu gosto bastante de trabalhar com vocês exatamente por isso, que vocês saem fora da caixa, vocês pensam coisas realmente inovadoras, e para a gente é muito bom ter essas coisas assim com o nosso DNA e casando as duas parcerias muito bem para fazer isso uma realidade. Milene, você tocou num ponto durante o seu discurso que você falou sobre a plataforma open source e tudo mais. Eu queria que você, pegando um pouquinho esse gancho do open source, tá?
como você comentou, não é uma coisa que normalmente o pessoal faz ali na nuvem, o pessoal acaba indo para um mundo que já é mais ali o quadradinho, a coisa mais padrão, né? E a gente criou uma plataforma ali um pouco fora do comum, né? A gente criou uma plataforma open source dentro da nuvem, e uma nuvem que às vezes as pessoas olham e falam, mas essa nuvem não é muito boa para open source. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho assim, dos benefícios que trouxe para você essa plataforma open source dentro da nuvem, tá? Eu particularmente nunca trabalhei fora de nuvem, né? O on-premise, né? Eu sou dessa história, eu vim dessa geração, né? Eu acho que o Gesa, ele já sabe falar mais. Mas eu acho que mesmo a gente nunca vivendo uma outra realidade, a gente presencia diariamente, né? A gente recentemente teve esse problema, né? Pô, eu preciso escalar, né? Eu Exato. peguei um banco e meu banco ele já não dá mais, eu preciso escalar. É cliques, né? A gente vai lá, vamos mudar essa configuração e vamos fazer, né? Não sei quantas vezes, né, Emerson, que a gente pensou, não, cara, a gente precisa construir isso agora, vamos pegar essa máquina e vamos colocar essa máquina no ar. Como é que a gente vai configurar essa máquina? A gente foi lá e clicou para colocar no ar, né? Não foi uma coisa que eu tive que fazer todo um empenho de infraestrutura. A gente consegue fazer primeiro testes melhores, né? Então, que Exato. foi o que a gente fez, né? Quando a gente estava colocando o Power BI no ar, né? A gente Uhum. foi colocar o serviço e a gente falou, pô, não vamos colocar uma máquina muito cara, né? Vamos colocar uma máquina mais barata, vamos testar para ver se essa solução funciona. Se essa solução funciona, a gente escala no momento certo de escalar, né? E a gente tomou essa decisão em diversos momentos, vamos fazer com coisas menores e a gente escala na hora certa de escalar. E aí, quando a gente falava, pô, tem que escalar agora. E aí? A gente falava assim, não, beleza, vamos lá e aumenta. Compra mais uma máquina na nuvem, né? Não foi uma coisa, tem que escalar. Putz, agora eu tenho que criar toda uma infraestrutura, né? Então, acho que quando você está falando em dados, empresas que estão crescendo muito, que cada vez estão coletando, tratando mais dados, você tentar fazer isso de uma outra forma que não seja na nuvem, eu acho que ela te a minha visão, de novo, não tenho experiência nisso, né? Mas das conversas que eu tenho com pessoas do mercado, você trava, né, o seu crescimento, né? Eu acho que estar na nuvem acaba sendo um requisito, né? Pela toda a agilidade e até a questão do custo, né? Você consegue começar muito barato, né? E você escalar conforme você necessita, né? Não você já fazer um projeto de uma infraestrutura enorme que vai ficar ociosa para uma coisa que você não precisa agora, mas que você já tem que planejar daqui 5, 6 anos, né? Essa viabilidade, ela veio através da nuvem, né? Porque quando a gente olha aí, vamos falar de 20, 25 anos atrás, quando nós falávamos aí de data mine, data warehouse, nós falávamos de forma muito mais conceitual. E eu lembro lá nos livros, os professores diziam, cara, isso daqui vai ser um sonho quando eu puder extrair os dados que estão estruturados e tratar eles de forma não estruturada. E o que a gente tem vivido hoje justamente é essa realidade. Eu não me imagino hoje escalonando uma máquina on-premise para fazer qualquer tipo de projeto desse. Por quê? Porque quando você precisasse fazer uma mudança, você precisar comprar uma máquina nova de 3 a 5 meses para chegar e você configurar e depois você dizer, bom, essa daí não atendeu, a gente queria outra máquina. E essa era uma realidade que nós não tínhamos quando o mundo era todo on-premises. E a máquina que chegasse era a máquina que você precisava trabalhar. A viabilidade da nuvem para projetos como esse trouxe a gente para uma nova página. Eu tenho certeza que nesse momento a gente está escrevendo uma nova página no que se tange ao tratamento de dados, a forma como eles são explorados. Então, antes nós tínhamos grandes repositórios de dados, e isso vem lá desde de mainframe e tudo, eram grandes repositórios de dados, mas que a gente não sabia muito bem o que fazer com eles. E hoje não, há um tempo a gente já começa a tirar bastante resultado novo. Por quê? Porque isso daí está sendo viabilizado, não só através da nuvem, mas através de toda a tecnologia que está permeando a nuvem e permite com que a gente faça trabalhos como esses que estão sendo feitos aí pelo time da Milene, junto com o apoio do Emerson e da FC Nuvem. Eu pegando um pouquinho do gancho, assim, um pouquinho do que você falou, às vezes um pouquinho do que a Milene falou, é bem legal, porque assim, a gente fez bastante experimentações lá no começo, né, Milene? Tipo, vamos pensar aqui nessa arquitetura, vamos fazer dessa forma.
vamos pensar em colocar essa caixinha aqui, agora vamos colocar outra. Então, essa questão de você poder criar um ambiente pequeno, fazer novas experimentações, em cima daquilo você traçar o seu caminho, e aí depois você se escalar com a sua necessidade, eu acho que isso é um dos grandes benefícios que a nuvem traz e faz com que a gente consiga moldar a nossa arquitetura e moldar a nossa infraestrutura de acordo com a necessidade atual da empresa. E até pegando um pouquinho esse gancho da questão de custo que você falou, Milene, eu lembro de uma fala que você comentou lá atrás, que era, isso aqui vai ficar caro, tal, não sei o quê. E aí, para minha felicidade, em uma das reuniões que a gente teve, você falou assim, até que tá barato, tá bom o preço. Então foi bem legal para mim. Porque eu acho que foi isso, né, que a gente, ainda mais um dos motivos que a gente decidiu ir open source, né, o valor do dado, né, o que que é uma plataforma de dados, né, eu sei o valor do dado, né, eu sei o valor disso, Emerson sabe, Gesaías sabe, né, mas você vendeu um projeto de dados, um produto de dados que vai sair super caro, né, que a gente não consegue fazer isso antes da empresa ver o valor, né? Você tem que mostrar o valor do negócio, né? Então, quando a gente decidiu fazer todas essas ideias mirabolantes de boa parte open source, né, para nossa estrutura, o que foi bacana porque quando a gente foi falar com o time da própria Microsoft, né, o quanto a gente teve que entender da plataforma para a gente decidir open source fez com que às vezes a gente falava para eles assim, olha, a gente já tentou assim, né, não vai dar porque a gente teve que inovar muito, assim, né, a gente teve que ir muito atrás, né, já amadureceu muito sobre o que a plataforma pode fazer para a gente. E aí, quando a gente amadureceu o que ela pode fazer, a gente falou, para onde a gente quer chegar, não é aqui esse caminho, né? A gente vai ter que ir por esse caminho, né? E aí, essa questão da gente ter ido open source e nuvens fez ser barato, fez ser fácil e fez a realidade de fazer produto ser possível, né? Porque hoje produto é isso, né? Produto é experimentar, tentar fazer e tá toda hora, né? Você escala um pedaço, a gente ainda tá nesse movimento, né? A gente parte, a gente já definiu, parte a gente está definindo, parte a gente definiu e sabe que vai ter que mudar daqui a pouco. Então, porque você tem que ir evoluindo conforme a necessidade do seu usuário, né? E no nosso caso, o nosso usuário são as pessoas, os nossos clientes internos, né? Então, essa visão, né, da gente, assim, eu reforço, né? Qualquer empresa que quer fazer produto hoje, ela precisa ter uma plataforma de dados e ela necessariamente tem que estar na nuvem para ela conseguir fazer isso de uma forma que seja escalável, que seja aceita dentro da empresa, para ela ser rentável, né? Para ela não ser simplesmente mais um custo dentro da estrutura. E como o Gesa falou, e aí vem o que vier, eu tenho que ficar, porque se não veio o que estava certo, eu paguei muito caro, né? Eu acho que um pouco queria só reforçar isso, assim. Milene, hoje você tem no seu time aí, tá? Pelo que eu tenho acompanhado, você tem analista de dados, cientista de dados, engenheiro de dados. Me conta um pouquinho desses times de dados, quais são os benefícios que esse time todo traz para uma empresa como a Bemol? Eu acho que quando você olha a realidade de todas as empresas, né, essas grandes empresas que a gente olha e fala, nossa, eu gostaria de ser como elas, ou que são vistas como exemplos em muitas empresas, né? Falando bem que Amazon, Google, vamos colocar até o próprio Itaú, né, que apesar de não ser uma empresa de tecnologia, é uma empresa que usa muito dado. Uhum. Todas essas empresas, elas têm times de dados, né? Às vezes centralizados, às vezes descentralizados, cada um com seu perfil conforme, ou seja, né? Mostrando que para você ser uma empresa que quer chegar no patamar que elas estão, você precisa ter um time de dados. E aí, por quê, né? Por que ter um time de dados? Qual é a vantagem? Quando você está falando da realidade hoje de negócio, você vê o mundo muda muito rápido, né? As coisas estão se transformando muito rápido. Cada vez mais existe uma exigência das pessoas, das empresas tomarem decisões rápidas e mais assertivas, né? Então, quando você fazia isso no passado, você tinha muito aquele conceito de um líder, ele é uma pessoa que ele toma decisão por seu instinto, né? Então, o que o líder falou, você vai lá e faz, né? Só que a gente sabe que hoje, primeiro que a gente não pode centralizar a tomada de decisão em uma pessoa, né? A gente precisa que a organização inteira seja capaz de tomar decisões, porque as decisões têm que ser tomadas de uma forma muito rápida, né?
E segundo, a gente já sabe que muitas vezes a nossa intuição, ela engana a gente, né? Então, a gente precisa estar baseado, e aí o dado, ele acaba sendo o rei nessa história, né? Nós precisamos de dados para tomar decisão, né? E aí você precisa de dados para tomar decisão. Se você não tem uma boa gestão do dado, uma infraestrutura de dados, se você não tem um time que consegue tirar valor daquele dado de forma mais profunda, porque apesar de todo mundo tomar decisão com dado, nem todo mundo da empresa vai conseguir lá tratar o dado, analisar o dado, criar relatório, criar modelagem em cima disso, né? Da mesma forma que a gente tem times de produtos, times de desenvolvimento que focam em fazer isso, é a mesma coisa dado, né? Dado, ele hoje, não é à toa que Google tem o valor que tem, Amazon tem o valor que tem, Facebook tem o valor que tem, eles têm dados dos usuários, né? E eles sabem tirar valor disso, né? Então, você saber tirar valor da informação é muito valioso. Então, é isso que faz hoje essas empresas valerem o que elas valem, né? Então, se fala que o dado é o novo petróleo, né? Tem gente que contesta ou não isso, mas se é o novo petróleo ou não, a gente sabe que é valiosíssimo, né? Então, você ter essa informação, o time de engenharia, por que tem um time de engenharia? Porque eu preciso ter uma plataforma, eu preciso ter um dado tratado, eu preciso ter um padrão, eu preciso ter boas práticas, eu preciso ter um time de governança, onde ele vai me ajudar a estar alinhado com as leis, né, atuais, por exemplo, a LGPD, eu preciso ter isso para eu conseguir ter uma gestão saudável do dado, né, onde o dado ele me ajude e não me prejudique no final das contas. Eu preciso ter um time que vai analisar, que vai trazer inteligência, que vai estar instigando as pessoas esse dado. Olha o que está mostrando, que vai provocar a empresa, né? E eu preciso, o time de AI, né, ele acaba sendo, chega um momento onde só a análise ela não é o suficiente, a gente precisa dar o próximo passo, né? E esse próximo passo é a gente automatizar a tomada de decisão do que pode ser automatizado, porque chega um ponto que, eu vou dar um exemplo, né? Busca no site, né? Quando uma pessoa vai numa loja comprar, ela vai lá, se tem um vendedor, o vendedor consegue interagir com ela e ele vai lá e vende o produto que tem que ser vendido. Quando a pessoa está buscando no site, não tem uma pessoa para falar para ele, olha, já que você viu esse produto, parece que você não gostou muito, deixa eu te mostrar outro aqui, né? Eu não vou ter uma pessoa de um site onde às vezes tem milhões de pessoas acessando, referenciando para cada uma pessoa para cada pessoa, né? Aí a gente usa o quê? A gente usa inteligência artificial, né? Então, conforme a gente quer crescer no negócio, quer acessar mais dados, quer ter atendimentos mais personalizados, a gente precisa dessas estruturas, né? Elas acabam sendo parte, assim, fundamental, né? Legal, obrigado, Milene. Gesa, poderia falar um pouquinho para a gente aí do Azure, o que o Azure traz de benefício para a Bemol? Fala um pouquinho para a gente aí dessa jornada sua com Azure. O benefício que o Azure traz para a gente, ele está muito associado à quantidade de novos negócios que nós podemos ter a partir de então, e não só de novos negócios, mas de novas plataformas. Então, hoje nós estamos fazendo diversas atividades dentro da Bemol de forma muito mais simples, porque antes eu precisava ter um servidor instalado para executar a atividade X. Hoje, esse servidor se transformou num serviço que está hospedado dentro do Azure. Então, assim, o Azure é uma plataforma robusta e, como foi mencionado pela Milene, ele não só permite que eu acople ali tudo que eu tenho de open source, mas a própria estrutura geral do Azure, ela me permite diversas possibilidades. E do caso, hoje a gente tem CDNs dentro do próprio Azure, nós estamos utilizando a parte de infraestrutura nossa de SAP está toda dentro do Azure. Então, quando a gente olha para frente, a gente sempre pensa, bom, vamos ver que novo serviço do Azure vai ser necessário para que a gente faça esse novo negócio, esse novo serviço. E todo o suporte que a gente tem também aí da Microsoft, da própria FC Nuvem, ele é muito importante, porque esse foi um dos fatores que fez com que nós decidíssemos pelo Azure lá atrás, foi poder ter com quem contar, para poder ter esse suporte. E isso dá uma tranquilidade para a gente. Quando eu olho do viés de infraestrutura somente, hoje eu tenho um time que consegue trabalhar em diversos outros projetos em paralelo. Por quê? Porque hoje a gente não precisa se preocupar com coisas que parecem simples ou irrisórias, como monitorar um servidor,
ou controlar o tamanho do disco que ele está tomando, ou qual o próximo servidor que eu preciso comprar para que esse serviço não pare de rodar. Isso tudo acontece hoje de forma muito automática, é muito plug and play. Você mudar a capacidade de uma máquina, você adicionar um novo serviço, você parar um serviço, você parar uma máquina quando você não estiver utilizando, você acoplar, e não só acoplar, mas você também conectar as coisas dentro do Azure. Isso levou a gente para um outro cenário, para um outro patamar. Eu entendo que hoje a gente tem uma flexibilidade, uma escalabilidade muito grande e permite com que a gente faça muito mais com muito menos, ou seja, eu preciso de muito menos pessoas hoje olhando para essa questão de infraestrutura. E aí o time que nós temos, ele diminuiu? Não, ele cresceu. Hoje a gente tem aproximadamente 30 pessoas no time de infraestrutura da Bemol, mas a gente consegue hoje trabalhar em projetos diferentes. Eu vou dizer para vocês que antes do Azure a gente conseguia ter no time de infraestrutura aproximadamente uns 20 projetos por ano. No ano passado, que foi um ano de pandemia, nós fizemos só dentro da área de infraestrutura aproximadamente 70 projetos. E esse ano a gente tem aí aproximadamente uns 120 projetos. A Bemol inaugurava uma loja a cada 2 anos. Esse ano a gente vai inaugurar 28 lojas. E isso ainda estão adicionando mais lojas. Então, assim, o mesmo time que a gente tinha para tocar só uma parte, hoje faz tudo isso daí, fora outros projetos que a gente tem, não pode falar agora, mas que são bem interessantes também, e isso tudo está sendo tocado por esse time em paralelo com o que se tem de Azure. Eu só queria trazer um outro benefício que a gente tem hoje de ter o serviço Azure, que para mim é uma experiência nova, porque eu nunca tinha tido esse tipo de serviço, que foi super positivo, que desde o início que a gente decidiu fazer esse projeto entre open source e a Azure, a gente tem alguém acompanhando, né? O Kevin, ele está sempre muito próximo, ele é o nosso Tech Account Manager, e ele ajudou no processo, quando ele viu que a gente tinha dificuldade, ele colocou outras pessoas para ajudarem, né? Então, claro que muitas das coisas a gente acabou com a nossa própria experiência conseguindo se virar, mas saber que a gente tinha esse suporte foi super importante, né? Porque teve um sentimento de que nós não estávamos sozinhos, né? Porque até para o próprio Emerson, né? O que a gente estava fazendo, o que a gente está fazendo, né? É uma coisa que a gente está desafiando até a própria Microsoft, né? A gente está sempre questionando, sempre tem que abrir chamado para eles, porque a gente está fazendo coisas realmente diferentes, né? E sentir que tem alguém ali do outro lado, né? Para ser a nossa voz dentro da estrutura é sempre super legal e para mim é um ponto super positivo, né? Para a gente estar nessa. Legal. Foi bom você colocar esse ponto, porque assim, a Microsoft, pelo menos para a gente, que deve ser nuvem, para todos os clientes que a gente tem, e vocês não são diferentes disso, ela tem apoiado a gente sempre nisso. Então, quando eles veem essa questão de inovação, algo inovador, algo que sai fora da curva, eles querem participar muito ativamente em cima disso também, porque eles veem um valor em cima disso, né? Se a gente está encarando isso como um desafio, para eles encaram isso como um desafio também e vêm junto com a gente. Então, a Microsoft realmente ajuda bastante a gente nessa jornada. Agora eu queria passar um pouquinho uma bola para vocês aqui, para a Milene e para o Gesaías, para que vocês falassem um pouquinho das considerações finais, tá? Então, primeiro aqui para o Gesaías. Gesaías, quer colocar algumas considerações finais aqui, antes da gente finalizar o nosso Tech Talk? Eu quero agradecer pela oportunidade, sempre é muito bom falar sobre tecnologia com tantas feras num único evento desse, para mim é um prazer. Eu entendo que a gente está num mundo totalmente louco nesse momento e gera acelerado, e a pandemia fez com que ele ficasse ainda mais acelerado. A minha consideração final é: nós devemos estar preparados e com a mente aberta, porque todos os dias surge uma nova ferramenta, tem uma nova vertente, tem uma nova forma de se trabalhar com a tecnologia, com os dados, e isso é que faz toda a diferença. A gente sempre está preocupado com o negócio e com a tecnologia, mas o nosso foco principal tem que ser no negócio, porque a tecnologia e os dados eles vão servir como ferramenta para que nós alcancemos os nossos objetivos. Então, olhar com o entendimento do negócio é o principal. Então, eu quero agradecer a FC Nuvem pelo convite, agradecer a Milene aí pelo compartilhamento desses dados e
encorajar todos a serem chamados de loucos pelo menos uma vez. Então façam alguma coisa de diferente, buscando resultados, não só por fazer, mas também para que vocês possam trazer resultados para a organização onde você trabalha, independente do tamanho dela, mas que isso leve ela ainda mais adiante. Muito obrigado. Obrigado, Gesa. Milene? Eu acho que o Gesa falou palavras ótimas, né? Primeiro, também queria agradecer, eu acho que esses eventos é super legal compartilhar um pouco a nossa vivência, né? E estar aqui conversando com pessoas que eu considero amigas e que admiro bastante, então é muito legal, obrigado pelo convite. E eu acho que o Gesa falou muito, assim, não tenho medo de ser chamado de loucos, né? Eu acho que nesse mundo, falando de dados, né, a gente ainda, é muito fácil a gente falar, vamos ter essa visão conservadora, vamos pegar o que todo mundo está fazendo, né? Mas cada empresa é uma empresa, cada empresa tem uma história, cada empresa tem um negócio, cada empresa tem a sua cultura, o seu desafio, né? Então a gente achar que vai ter um pacotinho que vai encaixar tudo, a gente pode estar perdendo uma oportunidade de construir algo que faça sentido para a gente, né? Então o que eu fiz numa empresa não necessariamente eu vou fazer na Bemol, né? Então eu acho que inovem, provoquem, usem dados na tomada de decisão, né? E, acima de tudo, pensem realmente nesse impacto que você vai gerar, né? Porque a gente pode construir uma plataforma de dados e virar um lago de dados, né? Que, na verdade, vira um pântano, porque a gente tem um monte de informação lá e a gente não sabe o que fazer com aquilo, né? Então, sempre pensem, né? Como o Gesa mesmo colocou, sempre pensem qual é o impacto que eu estou gerando, por que eu estou fazendo aquilo, né? Qual que é o meu propósito para aquilo, né? Porque tecnologia por tecnologia é legal, mas ela não traz o efeito que ela poderia ter na vida das pessoas, né? Então, eu acho que a gente está fazendo isso na Bemol, está fazendo uma plataforma para ser eficiente, para trazer essa cultura, para trazer uma nova forma da gente resolver os problemas, né? E tem que ter esse algo a mais, né? Não pode ser tecnologia pela tecnologia. Legal, muito bom. Bem, eu só tenho a agradecer vocês, gostaria de agradecer imensamente assim, a participação de vocês, Isaías, Milene, como pegando palavras do Gesa, duas feras aqui, tá? E assim, esse tempo que vocês dedicaram, palavras que vocês falaram aqui, para a gente foi muito bom, tá? Isso enriqueceu bastante o nosso Tech Talk e espero ver vocês nos próximos Tech Talks aí também que a gente vai fazer. E para vocês que estiverem assistindo a gente aí no canal do YouTube, gostaria que vocês clicassem aí para se inscrever no nosso canal do Tech Talks e também se puder ativar lá o sininho para que vocês recebam aí a notificação dos próximos Tech Talks com grandes feras, assim como o Gesaías e a Milene aqui. Eu agradeço se vocês puderem dar um like e coloquem aí também nos comentários se vocês querem ver Tech Talks com novos tópicos, novos desafios. Coloquem o que vocês querem que a gente produza aí para vocês, porque a gente quer produzir material aí bom e produzir material que enriqueça cada vez mais aí o dia a dia de vocês. Muito obrigado e até a próxima.